Olá pessoal, eu me chamo João Renato Paulon, sou pesquisador em estudos estratégicos pela UF. Minha área de pesquisa na área de jogos de guerra e jogos geopolíticos, é a área que eu me interesso muito e eu acredito firmemente na possibilidade de que os jogos eles podem contribuir para a evolução do pensamento estratégico, tá? A nível de Estado brasileiro, ok? Porém, para eu desenvolver essa ideia que os jogos geopolíticos, os jogos mais modernos, né? Eu não estou falando de joguinhos, eu estou falando de jogos de Estado. Né? Você tem um pensamento estruturado, é, onde várias opções são disponibilizadas para o governante atuar e você tem que escolher uma delas. Para eu chegar nesse objetivo de que esses jogos funcionam para contextos extremamente complexos, eu precisei, na minha dissertação do mestrado, é, falar sobre a evolução dos jogos de guerra, tá? Então, os jogos de guerra, eles, eles nascem em um contexto histórico muito específico, que eu gostaria de explicar para vocês. O que acontece? Entre 1803 e 1815, se despontaram as guerras napoleônicas, né? E as guerras napoleônicas, é engraçado a seguinte questão. É, Existiu, né, a Revolução Francesa, né? E eu acho que naquele momento começou-se a criar uma interseção entre o povo e o Estado, ok? As nações, é, as nações monárquicas fizeram coalizões para reprimir, né, para restaurar a monarquia na França, ok? E as revoluções elas criavam situações de igualdade e muito mais questões, ok? Então a Prússia ela é enviada, vamos colocar assim, o exército prussiano ele é enviado para sufocar nessa restaurar a monarquia e várias batalhas se sucedem, né? Por exemplo, e que acabam culminando com a Batalha de Jena. São várias batalhas, mas Jena-Austerlitz, que foram derrotas sucessivas. Saalfeld, Jena e Austerlitz é, elas perdem as batalhas e demonstram uma total obsolescência das forças armadas prussianas, né? Então, em 1807 a 1812, a mais importante reforma realizada no contexto militar foi realizada na Prússia, né? Uma das mais importantes, né? E você percebe o seguinte, que nesse contexto das reformas prussianas militares, muitas coisas importantes aconteceram. Eu posso citar aqui a criação da Kriegschule, né, que é a escola de guerra. Tivemos Scharnhorst, que ele seria o, vamos dizer assim, o mentor de Clausewitz. Clausewitz criou, né, o tratado, né, da guerra, esse tratado aqui, ok? O tratado de Karl von Clausewitz, que também é um marco muito importante, mas esse período das reformas prussianas não pode ficar distrito só nessa valiosa obra. Primeiramente porque, assim, isso é uma análise que eu estou fazendo. A publicação, essa publicação aqui, ela ocorreu em 1835. Creio que uns 4 anos depois, deixa eu ver aqui, Clausewitz falece em 1831 e em 1832 passa a ser utilizado como obra. Mas eu diria uma coisa, antes de Clausewitz lançar essa obra, muita coisa importante ocorreu e aí que entra os wargames. Clausewitz ele é tido como um papa, né, dessa lógica moderna de guerrear, porém eu acho que o mérito principal é falarmos das reformas prussianas como um todo, né? Onde cada pessoa, cada soldado, cada oficial individualmente estava pensando uma forma diferente de fazer a guerra e esse fenômeno onde estavam acontecendo inúmeras derrotas, estavam se tendo muitas vantagens por um lado e muita desvantagem para o outro. Então, perceber cada mínimo detalhe para que uma guerra pudesse dar certo, né? Entre eles,
Clausewitz, é claro, pegou a questão do povo, criou aquela ideia da tríade, né? Do povo, exército e governo. O governo seria a questão razão, as razões de Estado, por que ir à guerra. O exército formado de profissionais e o povo que teria que ter. Ele é movido pela paixão e emoção. Ele poderia dar todo aquele caldo necessário para que a guerra pudesse ter mais desempenho. Eu digo isso porque, voltando à questão da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, era justamente isso que Napoleão, né, que as autoridades então exploraram as paixões do povo, defender o seu modo de pensar. Né? Vamos perceber que a defesa do modo de pensar, ela também vai levar Clausewitz futuramente a ir para a Rússia. Ele discordava da forma como foi conduzida. Então, eu acredito que talvez grande parte do aprendizado dele aconteceu mais na Rússia do que, vou mostrar aqui, na nossa linha temporal. Tá? Do que propriamente na sua experiência no exército prussiano. Né? Porque ele percebeu que um quesito principal da sua teoria era o povo. Ora, se você está lutando num regime monárquico, para desmantrelar, para restaurar a monarquia em outro lugar, então o principal elemento da sua teoria, né, que ela é interessante porque ela é crítica à realidade, entende? Então a realidade que aquele país estava vivendo. Então ele discordava daquilo ali, ou seja, a teoria era realmente crítica ao sistema vigente, ok? Então, a partir de 1806, há uma crise total, cada um elaborando uma forma de vencer a guerra, né? Lembrando que as guerras napoleônicas permaneceram até 1815. Em 1811, o primeiro protótipo de Georg Leopold von Heisswitz. Heisswitz, ele pode ser citado o pai ou o filho, ok? Estamos falando nesse momento do pai, que criou um protótipo. Ele leva para o rei esse protótipo. E o rei considera aquilo ali muito interessante, via um móvel, mas era um modelo muito caro de ser implementado. Então aquilo ali ficava muito mais como uma coisa de corte, né? Uma atividade de corte, ok. Paralelamente, Clausewitz já tinha metido o pé para a Rússia, tá? E é claro que ele fez várias reflexões. Eu quero dizer, Clausewitz, ele não está inserido na questão dos jogos de guerra. Ele é extremamente valorizado como um teórico. Nós vemos isso continuamente assim nos estudos estratégicos, acho que nas relações internacionais, mas Clausewitz nessa época não estava na Prússia, se defendendo de Napoleão, ok? É claro que ele também tem valor, até pela sua postura crítica de encarar aquilo ali aquela guerra como uma guerra eventualmente justa e ter saído daquele cenário. Em 1813 e 1814, né, começam as guerras justamente de libertação. Né? A Prússia precisa voltar ao seu território. Em 1815, Napoleão perde a Guerra de Waterloo. Clausewitz, inclusive, participa desse evento, tá? E entre 1816 e 1830, ou seja, um ano já tinha terminado, um ano, e ele começa a criar seus manuscritos da guerra, né? E ele coloca essa teoria da tríade clausewittiana, povo, exército e governo, ok? Nessa época. Mas o Kriegspiel moderno, né? Ele começa em 1824, através de seu filho. Né? Seu filho acaba... o pai se desinteressa. Eu acho que, não sei se... Não vou entrar no mérito, teria que ser uma coisa histórica mais aprofundada, mas o pai realmente se desinteressa. E o filho começa a criar um protótipo e são realizados clubes de jogos e tal. E acontece um evento muito importante, tá? Tem o clube de Kriegspiel, né? Mufflin era também um outro... participou da questão da reforma. E ele participa desses jogos, reconhece o valor
e futuramente ele ajuda, junto com o Mautic, a implementação profissional disso, mas nesse momento ainda isso não tinha acontecido. 1824, em 1800, por quê? Porque em 1827, o filho de Heissel, eu coloco aqui o nome dele para falar o nome certinho, Heisswitz, o filho dele, acaba se suicidando. Por quê? Primeiramente, os protótipos que ele acabou desenvolvendo, e ele acredita todo aquele mérito ao pai, mas ele acaba criando, ele acaba tornando aquilo ali, ele também era oficial, e acaba popularizando aquela metodologia. Tá? Tanto que teve as criações dos clubes, aquilo ali torna realmente uma atividade muito, muito lúdica, muito interessante, apesar de críticas que também são feitas depois, das primeiras questões das complexidades dos jogos e tal. O que é importante a gente voltar naquele viés, aquela chave lúdica, da importância da chave lúdica para manter, vamos colocar assim, os oficiais empenhados naquela atividade. Mas nesse momento, em 1824, ele acaba gerando, em 1826, um comentário que ele faz. Existe uma obra que fala sobre isso, que é uma obra que é publicada em 1874, por, salvo engano, o nome dele aqui vou lembrar daqui a pouquinho aqui, tomara que eu lembre aqui, vamos lá. Dan Hauer, tá? Eu acabei traduzindo essa obra também, como traduzi também a recomendação de Mufflin para o exército. Eu vou mostrar daqui a pouco, só mostrando aqui que ela vai estar aqui, ok? Von Mufflin. E ele acaba se suicidando, tá? A obra de Mufflin fala o seguinte, essa obra foi disponibilizada em 6 de março de 1824, tá? Então ele fala assim, anúncio. Já se tentou muitas vezes representar a guerra de tal modo que dela resultasse instrução e entretenimento agradável. A essas tentativas deu seu nome de Kriegspiel, ou seja, jogos de guerra. Contudo, a sua execução sempre surgiram dificuldades de diversos tipos e permaneceu grande diferença entre a guerra séria e o jogo leve. É bastante notável que, até agora, somente homens de outras profissões e não do próprio Estado militar tenham se ocupado dessa invenção. Por esta razão, mediante uma imagem imperfeita da guerra e uma imitação ainda mais imperfeita dela, jamais puderam satisfazer as exigências de oficiais solidamente formados. Finalmente, um oficial conseguiu esse objeto durante uma série de anos. Com atenção, discernimento e perseverança, ampliou aquilo que seu pai, o conselheiro do governo von Heisswitz, havia iniciado até o ponto de a guerra poder ser representada de maneira simples e viva. Quem compreende a condição da guerra em todas as suas relações pode assumir, sem hesitação, o papel de comandante de massas de tropas maiores ou menores nesse jogo, mesmo que não o conheça e eu jamais tenha visto jogar. A execução sobre as boas cartas de terreno real, bem como sua alternância frequente, de modo a aumentar a variedade por meio de novas disposições, torna ainda o jogo mais instrutivo. Ou seja, a capacidade do jogo criar elementos que você pode adaptar para outros cenários. Terei o prazer de contribuir com todos os meios à minha disposição para aumentar o número das folhas existentes. Né? Eu creio que seria das próprias regras. Seu primeiro tenente, von Heisswitz, encontrou no aplauso dos príncipes da Casa Real, do senhor ministro da guerra e dos oficiais superiores que conhecem o seu Kriegspiel uma agradável recompensa por seus esforços. Então, por meio da divulgação e difusão desse jogo, ele também conquistará infalivelmente a gratidão do exército. Berlim, 1824. Vou colocar aqui para vocês verem aqui. Essa carta, só que a partir daqui são as regras do próprio Heisswitz. Tá? Ele tem as regras aqui do jogo original, claro que eu não vou falar sobre isso, mas acaba que 1824 é um marco muito importante para o desenvolvimento dos jogos. Um outro jogador que acaba sendo incorporado nas fileiras desse game seria Von Moltke. Von Moltke era um topógrafo do exército. Então ele acaba também ele acaba vendo a grande importância do terreno e da metodologia do jogo para representar aquela realidade e na realização dos planos, tá? Então, Von Moltke também é um outro que difundiu isso, mas veja bem,
o autor do jogo já teria se suicidado. O Highsmith, filho, já teria cometido suicídio. E esse legado passa-se por muitos e muitos anos. Vocês reparam o seguinte, que entre 1827, né, aí tivemos a morte de Clausewitz em 1831, tivemos a publicação da guerra desse livro, ok? Em 1864, passa-se apenas em 1046 novos manuais, ou seja, tivemos um gap, tivemos 1846 a 1855 também, tendo 1862 um outro protótipo. Foram feitos vários constructos, né? Porque eu gosto muito de evitar usar o nome produtos e constructos, porque a ideia é a seguinte, é que um constructo leva a um constructo melhor, né? Eles são sempre modelos mentais que eles precisam ser constantemente aperfeiçoados. E outras coisas, outros elementos dito mais estratégicos, por exemplo, contextos de ferrovia, telégrafos, né? Eventualmente para enviar um tipo de informação. Então, é como se o Kriegspiel tivesse muito antenado às modificações tecnológicas do seu tempo, tá? Em 1866, novo contexto de guerra austro-prussiana, 1870 a 1871, franco-prussiana, ok? E aí é percebido aqui que a vitória amplia o prestígio internacional do sistema militar prussiano e seus métodos. Então aqui, já em 1871, nós já estamos percebendo a acumulação de dois fatores importantes para o sucesso. Eu acredito que é errôneo falar que Kriegspiel, aliás, que da guerra, cometeu toda essa revolução militar. Né? Eu discordo dessa informação, ok? Haviam outros contextos, né? Outras pessoas muito críticas. No próprio reforma militar, no contexto da reforma militar, Engels, por exemplo, ele era um oficial prussiano, um camarada completamente estrategista. Isso é reconhecido por americanos, por vários estudiosos da sua capacidade de observação. Eu acredito que nem ele esteja no campo nem dessa teoria, vamos colocar clausewittiana, e nem do Kriegspiel. Né? Esse foi um contexto, uma florescência de pensadores diante de uma crise, né, que eles estavam vivendo. Em 1872 são realizadas críticas, inclusive o excesso de tabela de cálculos acaba sendo uma limitação. Então, o que acontece? Entre 1873 e 1875 haviam críticas porque a complexidade daqueles modelos mentais, que é consubstanciado naqueles construtos de jogos, afastava, de certa forma, alguns praticantes daquela atividade. Então, isso era um problema. Então, assim, nós vemos assim, que a questão dos jogos de guerra, eles também precisam de elementos lúdicos, né? Ou jogos gateways para você chegar, para você ir absorvendo aos poucos e ir se acostumando com aquela metodologia. Então, logo depois inicia-se o Free Kriegspiel, né? Que teria mais liberdade de fazer toda aquela questão. Enfim, vários modelos foram colocados. O que eu quero dizer, o que eu quero chegar, é a seguinte questão, né? Tivemos guerras russo-japonesas e em 1914 tivemos a Primeira Guerra Mundial, ok? A Primeira Guerra Mundial tivemos um novo contexto de guerra, ou seja, uma nova necessidade, uma crise novamente, e necessidade de entender melhor a própria forma de condução da guerra. Então, olha só, as leis apenas acho que foi leis de Lancaster, acho que foi entre 1914 para aqui, eu acho que podemos contar essa data aqui. Lancaster cria cálculos para o combate, porque naquela época da Primeira Guerra o combate ele era frontal. Então, a galera que estava aqui atrás dos cotovelos não lutava. Então, na verdade, aquele que tinha o menor braço, vamos colocar assim, o menor braço, ele acabava sendo esmagado, porque aquela frente vai morrendo e a outra vai suplantando em frente à outra, né? Então é feita uma teoria matemática que eu vou explicar, quero explicar isso
em futuros vídeos, porque começou-se a pensar na necessidade da pesquisa operacional, ok? Pesquisa operacional enfim, tem a ver com vários elementos matemáticos para resolução dos problemas específicos. Lanchester também cria as leis de Lanchester. Uma seria a equação linear, né? E a equação quadrática, que trata das artilharias. Que não tem gente descansando na artilharia, todos atiram ao mesmo tempo. E também mostra a necessidade a questão da arma de fogo, ela aprofunda ainda mais a diferença de simetria. Porque como todos atiram ao mesmo tempo, vamos colocar da seguinte forma. No contato direto, nós temos um ponto de contato de 4. Vamos falar 4 aqui, 4 aqui. Então, se esses caras forem muito bons, eles conseguem pegar mais galera se tiver um exército maior. Ok? Porque essa aqui, tipo 3 para 1, de repente eles conseguem bater de frente no exército mal treinado e mais numeroso. Com a guerra de artilharia, isso é diferente, né? Todo mundo atira ao mesmo tempo, né? Então, se você consegue uma vantagem no início, vamos colocar no exemplo aqui um exemplo igual. Se você tem mais vantagem no início, ela cada vez vai aprofundando a diferença, porque cada vez menos a outra bateria vai conseguir produzir danos na outra. Então, além dela conseguir criar mais danos, ao outro lado ele dá menos dano na outra. Então a diferença acaba sendo uma outra curva diferente. O que eu quero dizer com isso? Lei de Lanchester. Se a gente pegar o Kriegspiel nas suas primeiras versões, né, do pai e filho, já tinham dados, já tinham tabelas, ou seja, já se intuía a questão do atrito. Muito tempo antes. E de uma forma aplicada, né? Vamos colocar aqui uma teoria aplicada era a criação do jogo, o que Clausewitz faz muito tempo depois. Mas então, Lanchester só veio para confirmar, mais de 100 anos depois, que existia uma questão matemática envolvida na elaboração de um jogo, né? As pessoas já intuíam que certas situações tinham mais vantagem, tinham menos desvantagem. Então, isso acaba sendo os pilares, né, para a criação dos wargames modernos, cada vez vão se aperfeiçoando. Então, eles começam por aqui. Esse vídeo é justamente para falar dessa parte importante, tá bom? Então, claro que Clausewitz é importante, mas existiam outros personagens dentro do próprio exército prussiano pensando a guerra de uma forma muito mais complexa, né? Não se pode dizer que a guerra simplesmente seja o povo, né? Que simplesmente seja o governo, né? Existem outras questões, a questão profissional não da luta, mas a questão do planejamento tático e estratégico, ok? Essa base ela é muito importante, eu acredito que seria uma das maiores contribuições, né, para as Forças Armadas vindouras. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, siga aí e inscreva-se no canal, curta esse vídeo. É muito importante que nós, brasileiros, atrasados no contexto de análises dos conflitos e da guerra, nós precisamos mudar esse cenário, tá? Então, esse vídeo não vem como uma questão meramente de instrução, tá? De educacional, tá? Existe uma questão por trás muito complexa e que precisa ser observada pelas Forças Armadas brasileiras, pela grande estratégia brasileira, né? Porque não tem a ver com jogos de guerra, mas a metodologia de pensar hipóteses analiticamente, saídas fora da curva, porque foram isso que os nossos antepassados humanos fizeram, né? Pensar em hipóteses, pensar em soluções sempre fora da caixa. Então, tá aí a importância dos jogos de guerra e futuramente
como eu espero provar nas minhas dissertações e pesquisas, dos jogos geopolíticos. Até mais.